falar um pouquinho também sobre essa questão de perda de pessoas queridas, né? Mas o tema, na verdade, é pais e filhos. Pais e filhos, né? E por que esse tema? Papai faleceu agora em janeiro desse ano. Por insuficiência cardíaca, né? Ele estava lutando contra um câncer e ele faleceu em janeiro. Mamãe faleceu no final de 2015, né? E lá na empresa onde eu trabalho, está acontecendo assim, cada hora é um pai e uma mãe que volta para a pátria espiritual, está um atrás do outro, né? E como a gente tem vivenciado esta questão dessa relação com o pai, com mãe, né? E chega uma hora que a gente tem que retornar, né? O pai e a mãe também retornam, né? E eu queria perguntar para vocês, dessas pessoas que vocês levantaram a mão agora há pouco, né? Assim, quem já teve um ente, né? Desse ente que já retornou à pátria espiritual, quem já foi a mãe que foi já? Olha, bastante, né? E quem foi o pai? Quem foi os dois? Olha só. Pensem bem. Quando o nosso pai e a nossa mãe retornam para a pátria espiritual, o que nos torna? Órfãos. Vocês já tinham pensado nisso? Nós somos órfãos. Apesar, né, de uma idade mais madura, né, vamos dizer assim, eu nunca tinha pensado sobre isso, né, mas na verdade, a relação que nós temos com o nosso pai e com a nossa mãe, e com os nossos filhos, e com aquelas pessoas que podem não ter o vínculo de pai e mãe, mas que nós consideramos como pai, nós consideramos, às vezes uma avó, né? Às vezes uma amiga, ou aquelas pessoas que a gente tem uma consideração como filho, que pode ser um sobrinho, alguém que nós estamos cuidando. Essas relações são muito poderosas, são muito fortes, e nos abalam mais do que a gente pode imaginar. E por conta dessa questão do falecimento do papai em janeiro, né? E a vida vai tomando a gente aí de solavanco, né? E às vezes a gente não para pensar. E aí eu, pensando sobre isso recentemente, eu vi o quanto isso me afetou. Falei, então vamos tentar entender juntos, né? Essa relação de pais aqui. Por isso que eu vim trazer esse assunto, que é algo que eu vivenciei. E vou compartilhar com vocês a minha vivência, os meus estudos, ao olhar da doutrina espírita, né? Por que é tão importante? Por que nos mexe tanto com a gente? E a primeira coisa que eu vou ler aqui para vocês, que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu encadernei o meu, que estava já velhinho, e eu queria ficar com esse, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito, organizado, publicado por Allan Kardec, que é a terceira obra da codificação espírita. A primeira foi o Livro dos Espíritos, né? A segunda foi o Livro dos Médiuns, e o terceiro agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom. Tá, eu vou falar mais pertinho assim. Olha, que ficou bom, hein? Também achei, né? Mais pertinho. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, então, reuniu os estudos morais de Jesus. A parte histórica, né? Uma série de discussões, ele deixou à parte. Então, a parte moral está aqui. Nós vamos encontrar aqui no capítulo 12, tem o tema, capítulo 13, na verdade, que tem como título Os Órfãos. Olha só que bacana. E sabe o que fala aqui sobre os órfãos? Olha assim. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubéssemos quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança, Deus permite que esses órfãos, para nos animar a lhes servirmos de pais. Então, amai os órfãos. O quanto nós somos carentes de amor quando realmente nós nos tornamos órfãos, porque isso é como se partisse algo de nós, e até que a gente se refaça, se reestrutura, isso leva tempo, né? E aí eu trouxe aqui uma carta de um pai para um filho. Eu falei, eu vou começar já falando dessa carta, que ela é meio pesadinha, assim, depois a gente dá uma melhorada, né? Mas é uma realidade. É uma carta do pai ao filho, que está nesse livro O Espírito da Verdade,
psicografado pelo Chico Xavier, de vários autores. Esse capítulo aqui, que é Carta, meu filho, é o item 27, é o capítulo 27, assinado por J. Ponto. A pessoa não quis se identificar, né? E essa carta, ela é muito linda, só ela já dá uma palestra, né? Então eu vou ler um trechinho para vocês, aí depois a gente vai comentar e trabalhar à luz da doutrina espírita, explicando essa relação de pais e filhos, porque todos nós somos pais, todos nós somos filhos de alguma forma, né? Então vamos lá. Meu filho, vamos imaginando a cena, né? Me acompanhem. Dito esta carta, para que você saiba que estou vivo, né? Quando você me estendeu a taça envenenada que me liquidou a existência, não pensávamos nisso. Nem você, nem eu. A ideia da morte vagueava longe de mim, porque esperava de suas mãos apenas o remédio anestesiante para a minha enxaqueca. Entendi tudo quando você, transtornado, cerrou subitamente a porta e exclamou com frieza: morre, velho. Forte, né? Depois a gente dá uma melhorada, calma. As convulsões que me tomavam de improviso traumatizavam-me a cabeça. Era como se a afiada navalha me cortasse as vísceras num braseiro de dor. Pude ainda, no entanto, reunir minhas forças em suprema ansiedade e contemplar você diante de meus olhos. Suas palavras ressoavam aos meus ouvidos: morre, velho. Era tudo o que você, alterado e irreconhecível, tinha agora a dizer. Entretanto, o amor em minha alma era o mesmo. Olha que pai. Acabou de ser envenenado pelo seu filho, ele diz: eu continuo te amando. Tornei à noite recuada quando o afaguei pela primeira vez. Aí ele ficou se lembrando. Lá do começo, quando o seu filho tinha nascido, sua mãezinha dormia, pequenino e tenro de encontro ao meu peito, e ele vai lembrando. Não vou ler tudo porque a carta é grande. Depois vocês encontram, porque esse livro também tem fácil na internet, né? Você, qual passarinho contente a abrigar-se em meu colo, o álbum de fotografias e vai. Em todos os quadros a se me reavivarem na lembrança, era você o grande soberano do nosso mundo. Já colocou o filho lá em cima, né, como grande soberano, o príncipe, onde tudo ele fazia por eles. O passado continuou dentro de mim. Revisei nossa luta. Aí ele começou aqui, olha, de volta às antigas preocupações, anotei-lhe de novo as extravagâncias contínuas, os aperitivos, os bailes, os prazeres, as companhias desaconselháveis, a rebeldia, o carro de luxo, filho do meu coração. Tudo isso eu revi. Naquele momento, todo mundo fala, né, que quando na hora da morte a gente realmente vê um filminho, não é isso que o pessoal conta? O pessoal que volta, que morre, mas não morre, sabe? Vem e conta que é assim, né? Dera-lhe todo o dinheiro que conseguira juntar, mas você desejava o resto. Nas vascas da morte, vi-lo ainda mãos ansiosas, arrebatando-me o chaveiro para surrupiar as últimas joias de sua mãe. E por aí vai. Aí ele diz assim: ouvi dizer que há filhos criminosos. Mas entendo hoje que na maioria das circunstâncias, há junto deles pais delinquentes. Todo ouro desnecessário, um pouquinho mais à frente ele diz, é tentação à loucura. E aí continua mais um pouquinho, mas por hora já
é o suficiente. Então é carta ao meu filho. Um pai, no plano espiritual, pelas mãos de Chico, manda essa carta ao seu filho. É claro que a gente está indo para uma situação extrema, mas se colocarmos isso em nossas vidas, a gente pode se perguntar aqui e agora, né? Se meu pai me enviasse uma carta, ou minha mãe me enviasse uma carta, ou mesmo um filho, se alguém já perdeu, né? Como seria essa carta? O que eles diriam? O que eles chamariam a atenção? Será que ele diria que, apesar de tudo, ele ama como esse pai amou o filho? Olha só como essas relações são extremamente poderosas e importantes em nossas vidas. E aí nós partimos para Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos isso aqui, no capítulo 14, onde ele diz: honra a teu pai e a tua mãe. E também nós temos que compreender, nesse sentido, quando diz honra teu pai e tua mãe, tem um autor que ele também amplia um pouco esse sentido de pai e mãe, nos colocando o pai como Deus, que é nosso pai, e a mãe como a mãe terra, né, que é aquela que produz, que dá vida, que nos dá o sustento. E aí tem uma passagem que está em Marcos, no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Mateus. Eu sempre gosto de lembrar que a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Portanto, nós vamos encontrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo os ensinamentos de Jesus Cristo, que não nos deixou nada escrito, mas quem escreve são os seus evangelistas: Marcos, Mateus, Lucas, né? João. Temos também as cartas de Paulo, o apóstolo, que na prece ela falou do Paulo, né? Que ele também divulgou bastante o cristianismo. Então, nessa passagem de Marcos e Mateus, ele estava ali pregando com toda a gente, como eles gostam de falar no Evangelho. E vieram algumas pessoas de fora, que estava lotado a casa, estava cheia, e falaram assim para Jesus: tua mãe e teus irmãos te buscam lá fora. E aí Jesus diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele passa o olhar assim por toda a plateia que estava diante dele. Ele diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este sim é minha mãe e meu irmão e minha irmã. Então, nesse ensinamento de Jesus, nessa passagem de Marcos e Mateus, Jesus amplia mais ainda o sentido de família, nos colocando a todos como irmãos. Quando ele nos ensina o Pai Nosso, como ele fala, Pai Nosso, não é assim? Então, nos coloca todos como irmãos. Então, ele amplia esse sentido de família, aqueles que nós temos realmente uma convivência, que tem uma afinidade, porque todos nós participamos de duas famílias, a família espiritual e a família corporal, que nós convivemos aqui na Terra. Por isso, essas pessoas que nós encontramos hoje em nossas vidas como pai, como mãe, como irmão, como irmã, hoje eles estão como pai, como filho, como marido. Em outra reencarnação, como diz Paulo, né? É como um vento, né? Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Nesta encarnação nós temos esse compromisso. O que nós temos que entender esse sentido de família, que nós temos laços de simpatia e afinidade por muitas pessoas. Por quê? Pessoas que inclusive nós vamos encontrar em nossa própria família, que a gente se dá mais, não é assim? Tem pessoas que a gente simplesmente gosta, que a gente se dá bem, porque nós já vivemos outras reencarnações juntos. Vai falar assim, nossa, mas é a cara do seu avô, pensa como seu avô, age como seu avô. Por quê? Porque já conviveu com esse espírito em outras vidas. Estudou nas mesmas escolas, bebeu da mesma fonte, conviveu da mesma forma. Então a gente vai pegando os trejeitos, o jeito de ser e de pensar e de viver. Então, esses laços espirituais, esses laços de simpatia e de afinidade que fazem parte da nossa verdadeira família espiritual. Nós vamos nos encontrar aqui na Terra com a nossa família corporal, que são pessoas que nós escolhemos para compartilhar uma existência. E nós temos que entender que existe todo um planejamento familiar na espiritualidade.
Ai, fiquei grávida sem querer. Ai, não estava prevendo, foi sem querer. Espiritualmente falando, isso não existe. A literatura toda, o Evangelho diz que nós vamos nos preparar, porque nós acreditamos na doutrina espírita, na reencarnação, não é? Que nós nascemos, como nós lemos aqui, do berço ao túmulo, do túmulo ao berço, né? A gente vai e volta quantas vezes forem necessárias, não é mesmo? E nós vamos então nos preparando, e nós vamos refletindo, sabendo disso, que nós já vivemos outras vidas com as pessoas que nós estamos vivendo hoje, e sabendo também que nós vamos viver com essas mesmas pessoas em outras vidas, isso muda o significativo de tudo. Nós passamos a compreender a vida de uma outra forma. E aí todo esse período ele é preparado, por exemplo, planejamento. Toda a nossa estrutura do corpo físico é preparado. As doenças, a nossa saúde, as nossas debilidades, as nossas possibilidades, o meio em que nós vamos viver, o pai, a mãe, a família, os professores, a profissão, tudo isso é planejado. De acordo com o grau de evolução, por exemplo, o Toninho, né? Toninho é um espírito evoluído, né? Ele deve ter lá e falar assim, olha, eu vou escolher na minha próxima reencarnação, quero cantar. Né? Nós aqui, outros, que não somos tanto evoluídos assim, né? Aí vem os espíritos, os guias, eles então nos conduzem a esse planejamento ao qual nós participamos. Nem sempre nós temos, assim como o Toninho, o direito à escolha, né, Toninho? Aí a gente então participa. Deixa eu colocar aqui para não voar o papel. Aí a gente participa da nossa próxima reencarnação. E tudo é preparado aqui, ó. Os protetores, os pais, a influência que nós vamos receber. Aí vem para mim, eu sou a Inês, né? Então, eu, Inês, tenho lá meu pacotinho de lição para aprender nesta reencarnação. Eu preciso aprender essas lições. Para aprender essas lições, então eu vou conviver com as pessoas que eu preciso. Então, a família corporal, como diz André Luiz, é uma reunião de serviço. Nós vamos nos encontrar aqui com esses seres que nós temos compromissos. Por isso os vínculos com pai e mãe são muito fortes, porque nós já nos escolhemos em estado de espírito. E provavelmente nós já vivemos juntos em outras reencarnações. E aí juntos, né? Nós participamos lá no mundo espiritual e nos comprometemos conosco mesmo, com Deus e com o nosso semelhante a realizar algumas tarefas. Aí a gente nasce. Aí a gente esquece. Aí chega aqui e fica com preguiça. Ai, hoje não quero ir lá no Grupo Esperança, não vou lá não, né? Ficar aqui. Ai, não sei o quê, não vou trabalhar. Aqui, que desculpa que eu vou inventar hoje, né? Aí a gente começa a, né, pegar uma forma assim, e se deixa levar pelas aparências, se deixa levar pelo luxo, pela vaidade, e não cumprimos com aquilo que nós nos comprometemos. E aí chega a hora do adeus. A hora da separação, né? Que foi o que aconteceu comigo, que foi o que aconteceu com todo mundo que levantou a mão aqui, né? E aí a gente se pergunta, será que nós cumprimos aquilo que nós nos comprometemos? Aí fica aquela melancolia, aquela sensação de que nos falta alguma coisa. Aquela sensação de que o dever não foi cumprido. Que nós não fizemos tudo o que era preciso fazer, porque nós nos comprometemos em fazer com aquela mãe, com aquele pai, com aquele filho, já que o tema é pais e filhos, né? Se a gente fosse colocar aqui chefe e funcionário, né? Seria mais ou menos a mesma coisa. Vizinho, cunhado e cunhada, sogra e nora, né? Mas hoje a gente né? Vai ficar só no pais e filhos para não ficar tão caro, vai ficar mais barato. Na próxima vez a gente fala sobre nora, né? Enfim. Sogra, nora e sogra, então, né? Sogro, genro. Isso só para falar de pais e filhos. Aí a gente se pergunta, será que a reencarnação, quando nós estamos unidos numa relação de pais e filhos,
provavelmente nós chamamos a nós espíritos que nós temos compromissos de outras vidas. E muitas vezes a literatura nos fala que nós não estamos juntos por acaso. Aliás, o acaso é pura obra de Deus em nossas vidas, diz Joana de Ângeles através do Divaldo Pereira Franco. O acaso é pura obra de Deus em nossas vidas. E Emmanuel ainda tem uma frase que ele diz que nós vivemos na terra dos nossos credores. Portanto, nós estamos exatamente onde deveríamos estar. Ah, não é possível. A cegonha mudou de casa. Por que eu não posso ficar naquela casão ali, ó? Né? Não é possível, né, que eu nasci aqui. Os laços de sangue, portanto, não estabelecem o vínculo familiar. O que estabelece são os laços de afinidade, de afeição, de interesses, de ideais. A consanguinidade é uma reunião de serviço, é um compromisso que nós assumimos conosco, com Deus e com o nosso semelhante. Então, enquanto é tempo, como diz Jesus, enquanto ainda caminhamos com esse pai, com essa mãe, com esse filho, vamos fazer melhor as nossas escolhas. Quando foi a última vez que nós falamos para o nosso pai, para a nossa mãe ou para o nosso filho o quanto nós o amamos? Esse ano? Hoje? Também, que lindo. Que bom, está melhorando, hein? Olha só que bom. O ano passado, que a gente pense, mas não precisa ser a questão só de falar, né? Que às vezes fala, mas nem a atitude, e a ação. Mas sabe, aquela conversa, aquele diálogo, ou ficou só no zap. Tudo bem aí? Né? A janta está pronta, né? Assim, o diálogo é importante entre as famílias, o diálogo é muito importante entre pais e filhos, sempre. Por isso a importância do evangelho no lar. Quando nós fazemos o evangelho no lar, nós precisamos convidar a família para fazermos juntos. Porque juntos nós vamos estudar os ensinamentos de Jesus, vamos falar sobre isso, vamos conversar, vamos dialogar, vamos aprender juntos por que é que estamos caminhando nessa reencarnação. A paternidade e a maternidade é uma missão. Nós recebemos de Deus o compromisso com aqueles seres. E sabe qual é o nosso objetivo como pais? É aproximar os nossos filhos a Deus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que aproximar os nossos filhos a Deus. E nós fazemos isso como? Através dos nossos exemplos, através da educação moral que nós damos aos nossos filhos, que isso não dá para colocar na escola, na faculdade, nem na internet, nem na novela. Tem que ser em casa, no lar, a educação moral, com os pais, falar de Jesus, fazer evangelho no lar, vir aqui no Grupo Esperança, participar do Pão do Chico, né? Isso é moral. E a moral quem dá é a família. É uma missão desenvolver. É um caminho que nós temos que seguir. A família... Se nós entendermos que a família é a primeira célula da sociedade, então se nós temos uma célula mais saudável, nós teremos uma sociedade mais saudável. Então nós precisamos resolver primeiro os problemas em casa. Aí tem aquele pessoal, né? Eu sei porque eu também já fui jovem, não que eu não seja, eu sou uma jovem mais experiente, né? A gente quer mudar o mundo, né? Assim, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, né? Mas a gente mal consegue mudar a nós mesmos. É aquele pessoal que quer mudar o mundo, mas não lava a louça. Como é que eu vi outro dia? A mãe colocou um cartaz assim na pia, né? Não reclame que você tem que lavar a louça, agradeça que nós tivemos o alimento, né? É um modo de entender. Então, o principal compromisso, como Emmanuel diz, está no Evangelho, nas palavras de Jesus também, a família é, de todos os institutos, o mais importante. Não adianta a gente ser bom, lindo, saudável lá no trabalho, aqui na casa espírita, todo mundo bonitinho, ó, cheirosinho, né? E fosse na evangelização. É a educação moral tão necessária à vida de todos nós adultos e das crianças, porque aí eles vão ter mais força para dizer não às más paixões, porque elas virão. Porque a porta larga está aí. Aos vícios, às drogas, né? Ao sexo fácil, a questão de ganhar o dinheiro de forma desonesta, está tudo aí.
Mas aí nós damos, através da educação e do exemplo, a força moral para que a gente diga não aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, diga não a tudo isso. E consiga fazer melhor as suas escolhas. E acima de tudo, né? A questão do exemplo. Se a gente abandona um terreno, fica lá largado, a gente vai colher o quê? Se a gente abandona a educação dos nossos filhos, porque a gente tem que trabalhar, e a gente tem que trabalhar mesmo, né? Aí chega em casa, tem que lavar, tem que passar, tem que fazer compras, né? Aí a gente abandona a educação dos nossos filhos para a empregada, para a escola, para a internet. Aí dia virá que nós vamos ter que colher algum grão daquele terreno que nós abandonamos. Tanto nós, pais, como filhos, que temos que ser. Então, a educação e o exemplo acima de tudo. Aí nós vamos dizer, mas e os filhos difíceis? E os filhos ingratos? Depois vamos chegar nos pais. Né? Mas esse filho que é tão difícil, esse filho que é tão ingrato, eu faço tudo por ele. Onde foi que eu errei? Não é assim? Eu fiz tudo, eu dei tudo. Aqui, ó. Carta ao meu filho. Quer que eu leia de novo? Não precisa, né? Deu tudo para o filho. O que o filho fez? Envenenou o pai porque queria a herança. Então, os filhos difíceis, por vezes, diz o Evangelho, pais bons e virtuosos têm filhos perversos. E Deus permite que isso aconteça para ambos os casos. Coloca um espírito mais difícil numa família que está um pouco mais evoluída, para que ele possa, então, na convivência com a família, ele evoluir mais rápido. E ele permite que a família receba um espírito mais perverso, para que a família possa exercitar as suas virtudes. Ah, eu já conquistei a paciência. Filho difícil para aquele que diz que já tem paciência. Olha lá, bota lá o filho difícil para ele. Aí nós vamos exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa caridade, o nosso amor. Olha o pai. Depois de tudo isso ele diz, ainda assim eu amo. E no final ele diz que ele continuava amando aquele filho. Então Deus permite que a gente receba esses espíritos para ambos os casos evoluírem. Os pais se melhoram e os filhos também. Os filhos ingratos, né? Pois é. É assim. Nós vivemos outras vidas. A gente já não falou sobre isso? No movimento espírita, no espiritismo, a gente não acredita nas múltiplas vidas ou reencarnação? Né? Não é assim? Então, que nós vivemos na terra dos nossos credores, né? Não foi isso que Emmanuel diz? E que nós recebemos em nossa família corporal espíritos que nós pedimos para estar conosco, porque por algum motivo em outras vidas nós desvirtuamos aquele ser. E muitas vezes, como Deus é tão bom, né? Ele faz muito mais barato para nós. Ele nos faz sentir na pele o que muitas vezes nós fizemos o outro sentir. Essa educação mal criada aí desse filho ingrato, foi a gente quem deu na outra vida. Porque assim, Deus é Pai. Por conceito, Deus é soberanamente justo e bom. E Deus é a causa primária de todas as coisas. Portanto, tudo vem de Deus. E se Deus é bom, logo, e tudo vem de Deus, então tudo que me acontece é bom, é para o bem, é para o meu aprimoramento, para o meu crescimento. Então, se eu tenho na minha família um filho ingrato, que não tem o que a gente faça, ele está sempre reclamando, nada está bom, está sempre, né? Continua fazendo a sua parte. Continua exercitando o seu amor. Continua exercitando a sua caridade. Vai depositando ali todo o seu afeto. Né? E vai deixando para lá. Vai ouvidando. Tem uma palavra que eu gosto bastante no Evangelho, que é o ouvidar com L. Né? Que assim, deixe cair no esquecimento. Não dê tanta importância. Eu lembro das primeiras aulas que eu tive do Espiritismo, um professor falou assim: quando o outro grita, quando o outro mente,
Quando o outro é ingrato, ele é o doente, não você. Olha para aquele ser, né, que aos nossos olhos é uma pessoa bonitinha, né, perfeita, tal, mas imagina a alma dessa pessoa, como se fosse um trasíbulo. Eu não sabia nem o que era na época, fui procurar no dicionário, né? É uma coisa toda encurvada assim, sabe? Sabe a corcunda de Notre Dame? Né? Então imagina a alma dessa pessoa, mais ou menos assim. Aí nos inspira a compaixão, não a dó. A compaixão é diferente de dó. Porque a dó, eu tenho dó, né? Mas então, e aí? Tem dó aí, né? Inês é morta, como diz o ditado, né? Agora, a compaixão, ela vem junto com a ação. A ação do amor, de querer ajudar, de querer fazer crescer, de querer fazer evoluir. Por isso é importante a compaixão. Aí eu não vou gritar com ele, vou ser paciente, vou depositar ali o meu afeto, o meu amor, meu perdão, minha compreensão, paciência, tolerância, etc, etc, etc. Porque isso um dia volta. Não é dando que se recebe? Pois então. Filhos ingratos é isso. Muitas vezes nós recebemos isso para fazer provar as nossas virtudes. E aí o Evangelho ainda diz, ele vai um pouco mais fundo ainda. Olha só, eles não dão desconto para a gente. É necessário ajudar sempre aos nossos filhos, mesmo sabendo de antemão que eles não agradecerão. Ainda outro dia, uma amiga estava falando, né? Eu falei, nossa, mas como é que você pode dizer isso? Né? Quanto eu gastei, investi, eu paguei por isso, né? E ele diz assim: Deus permite que às vezes sejamos pagos com a ingratidão para provar a nossa perseverança e fazer o bem. E vai mais além, ele diz que aquele que espera um retorno daquilo que faz para o filho é um egoísta. Não faz o amor pelo amor. Sempre quer buscar alguma coisa em troca. Eu te dou, te ajudo, mas olha lá, hein, você tem que tirar 10 na escola. Né? Foi bem nas provas? Deixa eu ver. Então está aqui a chave do carro, né? A gente está sempre barganhando essas questões. Então, o Evangelho diz bem claro que nós devemos sempre fazer o bem, ajudar. Isso não quer dizer ser conivente no sentido de concordar com o que ele está fazendo. Ele pode estar fazendo coisas erradas, eu vou estar sempre dando um apoio, mas eu posso até não concordar. Eu sou sua mãe, né? Você está sempre ajudando, mas não quer dizer que eu tenha que ser conivente com o erro. Em nenhum momento o Evangelho fala sobre isso. A gente entrevistando uma vez lá, o trabalho que a gente faz com a questão dos presidiários, tal, né? Aí tem uma mãe que fala assim: mas meu filho é tão bom. Quem é seu filho? Fulano de tal. Você vai olhar na ficha lá, matou 5, roubou não sei o que. Mas para ela o filho é bom. Ainda bem, né? Pelo menos para alguém, né? Deus não abandona ninguém. Tem uma questão que eu quero falar com vocês, que é a questão da perda dos pais e dos filhos, mesmo essa questão do honrar pai e mãe, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, num outro capítulo. Agora vamos falar dos pais. Nós já falamos dos filhos, né? É importante a gente honrar o pai e mãe, a gente ter realmente gratidão. Se nós temos um filho ingrato, vão fazendo, vão trabalhando, né? Isso acaba retornando de uma certa forma. Se nós temos um filho ingrato é porque nós temos algum compromisso com aquele espírito de outras reencarnações. Vamos fazendo bem, vão sendo perfeito, como diz o Evangelho. Sedes perfeito, vai sendo, né? Vai fazendo o seu melhor. Aí tem uma outra parte do Evangelho, que é um capítulo tão complicado, que até o nome já é estranho, que é moral estranha, né? E nesse capítulo ele fala que aborrecer pai e mãe. Ele diz assim, muitas vezes, né? Está na outra página aqui, do abandonar pai e mãe. É um texto de Mateus. Está em Mateus, no capítulo 19, o versículo 29. Eu coloco no papel porque a letra fica maior, sabe? Aquela letra petitica, né? E tudo que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Agora vamos falar dos pais, né? E aí nós temos que tentar entender essa questão do renunciar. Muitas vezes nós temos que deixar as casas dos pais. Muitas vezes nós não concordamos
com o nosso pai. Aí fica aquela coisa, né? Aí papai faleceu, mas nós não concordávamos em um monte de coisa, né? Papai foi diácono da Igreja Católica e eu me tornei espírita, né? No começo eu não queria nem saber. Depois ele ia lá em casa, olhava os livros assim, fazia de conta que não enxergava, né? Depois no final eu estava até lendo um livrinho ou outro já. Aí já estava ficando mais amiguinhos, né? Mas muitas vezes nós temos que abandonar o pai e a mãe para construir a nossa vida. E principalmente assim, a nora, a sogra, né? O filho, o pai, a filha, a mãe. Porque é uma nova geração, tem novos pensamentos, tem novas ideias, em busca de novos caminhos, de novos conceitos. E quando Jesus fala abandonar pai e mãe em meu nome, é isso que nós temos que entender o que é renunciar em nome de Jesus. Jesus em nenhum momento está dizendo que nós temos que largar a mão de ser bons filhos, de abandonar, porque no capítulo anterior estava falando, no mesmo capítulo, não, no capítulo anterior ele fala que nós temos que honrar o pai e a mãe. Temos que dar-lhe cuidado. Na idade de idosos precisamos fazer todo o carinho que a gente puder, mas em alguns momentos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, o nosso tio, enfim, eles não comungam das mesmas ideias que nós. Lembra que nós falamos que nós nos encontramos na família corporal, que é uma reunião de serviço com os espíritos que nós precisamos conviver? E às vezes nós vamos encontrar na casa espírita, no trabalho, na rua, amigos que são mais irmãos para nós do que o nosso próprio irmão que está lá em casa. E às vezes nós precisamos mesmo abandonar pai, mãe, irmãos, para poder seguir aquilo que a gente acredita. Eu fiz isso. Ninguém era espírita, ninguém acreditava no espiritismo. Eu não abandonei, mas eu tive que deixar de fazer o que eles queriam para fazer aquilo que eu achava que era certo. E é isso que Jesus fala. Nós temos que entender, esclarecer como renunciar, com respeito, com amizade, com compreensão, com diálogo. Muitas vezes nós temos que deixar mesmo para trás e seguir as nossas vidas. Mas como renunciar? Por amor a Jesus, ele diz, é perder as esperanças da terra conquistando as do céu. Perder, está escrito aqui, olha. Perder as esperanças da terra conquistando as do céu. Muitas vezes nós temos que abrir mão, sim, daquilo que nos prende à terra, para que a gente possa voar voos mais altos. E nunca deixei de abandonar, de dar, né? A gente nunca pode deixar de dar o auxílio, o que for necessário, nós temos que estar presente. Mesmo que não gostem mais da gente, né? Não é a fé que a gente professa, não compreendem por que nós escolhemos outros caminhos, outras doutrinas, outras religiões. Mas aquilo fazia sentido para nós, todos nós que estamos aqui. Muitos ainda não compreendem. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los ao nosso lado. A renúncia é um ato de humildade. A renúncia é um ato de coragem. Poucos conseguem, poucos a compreendem. E muitas vezes nós precisamos mesmo. E aí, nesse mesmo livro, né, tem um outro texto aqui que tem como título Renúncia. Né, eu termino a palestra, né, com esse texto aqui, que é de Emmanuel. E assim um pouco como os espíritos me alertam aqui ao meu ouvido, né? Todos nós, em algum momento de nossas vidas, tivemos ou teremos que renunciar ao entendimento daquelas pessoas que são mais caras ao nosso coração. E nem por isso nós deixamos de amá-los. E nem por isso nós deixamos de respeitá-los. E ele diz assim: se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com o teu coração na senda redentora e ajuda teus filhos. Nunca os abandone, mas renuncia. Se teus amigos não conseguem ainda, quantos amigos nossos ficaram para trás? Pensem.
pessoas que eram tão caras, que a gente gostava tanto. E o fato de a gente começar a frequentar uma religião, uma casa espírita, um trabalho social, muitos ficaram para trás. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção. Expressa devotamento maior. Esquecido de muitos e por muitos, Jesus também foi esquecido por muitos. Ele diz, ressurgindo na cruz, ele que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz, eis que estarei convosco até o fim dos séculos. É mais uma vez Jesus nos dizendo que muitas vezes nós temos sim que renunciar, que é um ato de humildade e um ato de coragem, mas nunca abandonar, continuar amando-os, continuar ajudando-os, mesmo que eles não comunguem com as nossas opiniões, com a nossa fé. Esta é a principal relação entre pais e filhos. E com isso, eu meio que dissolvo, sabe? Compartilhando com vocês aqui a minha experiência, compartilhando com vocês tudo que eu aprendi aqui nesse estudo, eu dissolvo um pouco aquela sensação de que papai retornou à pátria espiritual sem a gente ter nos entendido com mais fé, sabe? Porque muitas vezes a gente foi preciso renunciar. Eu tive que renunciar. Mas por amor a Jesus. E que a gente possa fazer sempre isso, por amor a Jesus. Abrir mão dos tesouros da terra. Mas em contrapartida, nós vamos ganhar os tesouros dos céus. E aquilo que Jesus falou, Ele estará conosco até o fim dos tempos. Nunca, jamais abandonará a cada um de nós. Muita paz a todos. Agradeço pela poder compartilhar com vocês. Que assim seja.